Jesus, o pão da vida. Jesus, o pão da vida. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6. João capítulo 6, a palavra de Deus diz assim: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5 mil. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram. Encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estava para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao descambar do dia, os seus discípulos desceram para o mar, e tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles, e o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado nos 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhe disse: sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes, para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo,
Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porque eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, deles os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: Desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu envio pelo Pai também, quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Dura este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: Isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se o Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna.
e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Irmãos, essa é uma das maiores narrativas que nós temos nas Escrituras. A Bíblia ela é composta de diferentes gêneros. Nós temos textos que são textos descritivos, nós temos, como nós lemos os Salmos, textos que são poéticos. Nós temos 5 livros na Bíblia que são poesias. Nós temos livros nas Escrituras que são proféticos, como o livro de Apocalipse, como o livro de Isaías, Jeremias. E nós temos uma grande parte das Escrituras como textos, livros do Antigo Testamento e a grande parte dos Evangelhos que são narrativas, que estão contando histórias. E essa aqui é a maior narrativa que nós temos no Novo Testamento. Ela começa no capítulo anterior, esse episódio ele vai se prolongando, ele é um capítulo inteiro, e ele tem continuidade ainda no capítulo 7. A maior narrativa que nós temos em todas as Escrituras é no livro de Gênesis, na história de José, são aproximadamente os 4 capítulos, contando o mesmo episódio, mas aqui nós temos a maior narrativa do Novo Testamento, e acontece nesse episódio envolvendo comida. Quem não gosta de comer, não é? Quem não gosta de comer? Deus nos deu uma diversidade de comida, dos mais diversos sabores, frutas, legumes. Espero que você tenha comido legumes ao longo da semana, salada, carne, diferentes tipos de doces, de salgados. Deus nos abençoou com uma diversidade de alimentos. Mas uma curiosidade é que dentre tantas comidas que Deus nos deu, uma que prevalece por séculos e séculos é o bom e famoso pão. Quem não come o pãozinho de manhã? Né? Como eu digo, às vezes o pessoal hoje em dia está mais moderno, né? Ou eu vinho, né? Ovo com frito, banana e tal, algumas coisas assim, mas eu geralmente como isso. Mas quando eu vou para casa dos meus pais, quando eu saio, eu sempre trato de comer um pão. Quem não gosta de pãozinho fresco, né, dona Nerilda? Feita no interior, no forno, aqueles fornos de barro. Não tem como rejeitar. E esse é um alimento que por séculos e por séculos a humanidade ela tem feito, ela tem desfrutado, e não era diferente nos dias de Jesus. Esse episódio começa nos mostrando que depois dessas coisas, ou seja, que coisas? Depois dos milagres que Jesus havia feito no capítulo 5, a cura de um paralítico, e também Jesus ter explicado a sua missão, o porquê ele havia vindo, ele confronta os fariseus, ele diz: olha, vocês têm que examinar as Escrituras, vocês têm que ver o que vocês estão falando. Depois de todas essas coisas, Jesus ele decide atravessar o mar da Galileia, que é também chamado como Lago de Tiberíades. Provavelmente vocês já devem ter ouvido eu falar, ou de ter lido em algum lugar, visto alguém falar, mas esse era um lago que nós tínhamos na região da Galileia. É um lago gigantesco, que pelas características tão grandes que ele tinha, por vezes ele tinha características de um mar. Ele ainda tem, ele tem montanhas gigantescas ao seu redor, que faz o vento forte chocar com o vento frio embaixo, causar ondas. Por isso, mesmo sendo um lago de água doce, ele ficou conhecido pelas características do mar como o Mar da Galileia. E nesse momento do ministério de Jesus, uma multidão gigantesca estava seguindo ele, porque eles haviam visto os milagres que Jesus havia feito no capítulo anterior. Imagina, um paralítico havia sido curado, Jesus havia curado o filho de um oficial do rei só pela palavra dele. O oficial vem desesperado e diz: olha, meu filho é desesperado, você não precisa nem ir lá em casa, só fala, eu tenho certeza que ele vai ser curado. E Jesus, pela sua palavra, ele fala e aquele menino é curado. Isso começou a juntar a curiosidade das pessoas. Jesus começou a se tornar um fenômeno para aquelas pessoas que nunca haviam visto absolutamente nenhuma dessas coisas. E elas estavam seguindo Jesus. Então Jesus ele sobe ao monte, mas Jesus ele tinha um propósito mais profundo. Ele queria ensinar as pessoas, ele queria que as pessoas entendessem coisas mais profundas. Então essa é uma coisa muito importante. Por que é importante você ler as Escrituras? Por que é importante você vir no culto no domingo à noite sempre que possível? Por que é importante você participar
da escola dominical sempre que possível. Porque é importante você buscar ler outros livros que ajudam você a entender a fé cristã, a vida como um todo. Porque nós temos transformação, nós temos mudança, nós conseguimos entender melhor o mundo, as nossas relações, como as coisas acontecem, através de palavras. Através de palavras. Isso é uma coisa que nós naturalmente não gostamos muito. Se você for num restaurante, ou se você for numa festa, né, é muito mais fácil você cativar a atenção das pessoas fazendo coisas que façam elas se movimentar, shows, atrações, do que por palavras. Porque quando nós estamos falando, nossa atenção precisa estar presa e nós precisamos estar sendo convencidos do que está sendo dito. E Jesus, ele queria convencer aquelas pessoas de coisas boas. Jesus, ele não estava só interessado em promover coisas grandiosas aos olhos delas como milagres, e elas olharem, se encantarem, uau, Jesus curou um paralítico, Jesus fez todas essas coisas. Claro que essas coisas encheriam nossos olhos também, mas essas coisas por si só, elas não mudam o nosso entendimento, elas não fazem nós entender coisas mais profundas. E é o que Jesus queria fazer com essas pessoas. Por isso ele começa a ensinar elas. Por isso Jesus começa a ensinar lições. E chega um momento onde esse episódio está acontecendo perto da Páscoa. Então, uma coisa curiosa é nós pararmos para pensar e ver que o nosso ano ele é dividido hoje, por exemplo, no calendário gregoriano. Nós temos 12 meses divididos aí em 30, 31 dias, janeiro, fevereiro às vezes tem menos. Isso nem sempre foi assim. Por exemplo, na época dos dias de Jesus, o ano ele era dividido pelas festas. Então, isso é uma coisa interessante, porque o pessoal do interior estava lá no interior agora, e meu pai estava falando, o pessoal aí, os colonos aí, quando eles terminam a colheita, eles fazem o culto da colheita. E ele falou, conversa com eles, pede se eles já marcaram lá, que é um culto onde eles acabou a colheita, reúne todo mundo, faz festa, faz um churrasco para celebrar a colheita. Nos tempos de Jesus, o ano ele era dividido pelas festas judaicas. E uma festa que marcava a festa da Páscoa, a festa do Pentecoste, a festa dos tabernáculos. Eles tinham essa noção do tempo. Quando nós estamos, por exemplo, se você chegar em casa, como você tem uma noção de onde você está e para onde você está indo? Pelo mês, pelo dia, pela hora, certo? No tempo de Jesus, as pessoas tinham essa noção pelas festas. Que festa nós estamos comemorando agora? A festa da Páscoa. Então quer dizer que é o período de plantar tal coisa, é o período de fazer tal coisa. Daqui 40 dias vai chegar a festa do Pentecoste. Você entende como a lógica das pessoas é diferente? Isso é interessante. Isso é interessante você conhecer outros ambientes. Você vê como as pessoas pensam diferente, elas precisam pensar diferente, porque elas não têm os recursos que nós temos. E isso era o que acontecia nos dias de Jesus. Estava perto da festa da Páscoa, e Jesus, como um bom judeu, ele sempre celebrou as festas. Sempre estava lá no meio do povo, sempre participou das festas, estava com a galera. Agora, nesse momento, quando Jesus ele ergue seus olhos, ele vê a multidão que estava ouvindo ele, começa a ver que o pessoal está com fome. Porque palavras alimentam o nosso entendimento, mas nós somos seres físicos. Nós, em algum momento do dia, nós temos necessidade de comer algo. E aí Jesus pergunta para Filipe, olha, como a gente vai alimentar toda essa multidão? E claro, Jesus estava tentando experimentar Filipe para ver qual que era a resposta dele. Quando vem André e diz, olha, nós encontramos um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Eram mais ou menos 5.000 pessoas. André também, né? Querendo pegar do pobre do menino que juntou 5 pães e 2 peixinhos. Mas vai comprar, né? André podia ter aparecido com uma outra solução. Mas não, a solução, tem um menino ali, vamos raptar, o pai e a mãe não estão perto. Ele tentou achar uma solução para 5.000 pessoas. E claro, aos olhos dos homens isso era algo completamente impossível, mas Jesus sabia o que ele estava para fazer. Por isso ele manda as pessoas se assentarem na relva, elas se separam em grupos, e Jesus, após dar graça, ele multiplica
Ele multiplica esses pães, esses peixes para 5.000 pessoas. Vocês imaginam o que é isso? Isso é um grande milagre, você conseguir pegar um elemento e fazer outro elemento. Quanto tempo demora para fazer um pão? Jesus fez milhares de pão naquele mesmo momento. Então, claro que as pessoas ficaram extasiadas, como eu e você ficaríamos. E como você sabe, quando você está com fome, você come com mais gosto, não é verdade? Você está com fome, parece que a comida é mais gostosa. Com certeza estava com fome, já estavam dias ouvindo Jesus multiplica esses pães para essas 5.000 pessoas. Mas Jesus, ele sempre foi um homem visionário. Jesus, ele sempre fez uma coisa pensando na próxima. Jesus, ele sempre fazia algo pensando em 2 passos para frente, em 3 passos para frente. Essa é uma visão que todos nós deveríamos ter na nossa vida. Você precisa saber o que vai acontecer, ou pelo menos precisa ter um planejamento do que pode acontecer a 2 passos na frente. Jesus faz esse milagre, pensando já em como ele usaria isso para convencer essas pessoas, porque claramente elas ficaram extasiadas por aquele milagre físico, mas Jesus queria tocar o coração delas. Jesus queria tratar algo mais profundo, Jesus queria ensinar uma lição mais preciosa para aquelas pessoas, muito mais do que multiplicar pães e peixes para 5.000 pessoas. Nós vemos que após esse episódio, do verso 16 ao 21, quando Jesus ele anda sobre o mar, um episódio icônico, onde os discípulos veem Jesus, eles se espantam, acham que é um fantasma, eles se assustam, eles veem Jesus, eles reconhecem quem é Jesus. No dia seguinte, a multidão ficou do outro lado do mar e viu que Jesus não estava mais lá. E agora? Sem Jesus, tem café da manhã. Então o que a gente vai fazer? Vamos procurar Jesus. E é isso que a multidão faz. Quando eles passam para o outro lado do mar, eles encontram Jesus e eles questionam Jesus: quando tu chegaste aqui? A gente não viu você atravessando o mar? Jesus passou andando por sobre as águas. E aí Jesus aproveita aquela ocasião para começar a ensiná-los, dizendo: olha, verdade, verdade vos digo que vós procurais, não porque viste esses sinais. O verso 26 ele fala: mas porque comeste dos pães e vos fartastes. E aí Jesus começa a mostrar para ele: olha, vocês trabalham duro para se alimentar e tudo mais, mas eu tenho um outro pão para oferecer para vocês. Eu tenho o pão da vida. E olha só a dureza do coração do homem. É algo muito impressionante. Porque essas pessoas haviam acabado de comer os pães e os peixes que Jesus havia acabado de multiplicar no dia antes. Eles viram Jesus multiplicando, eles viram Jesus fazendo um milagre e eles comeram. Mas eles dizem: quais são os teus feitos? Que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quando Jesus começa a falar que ele é o pão da vida, que ele veio do céu, ele diz: mas quais são os teus feitos? Que sinal tu fazes para que nós creiamos em ti? Mas Jesus havia acabado de multiplicar 5 pães para 5.000 pessoas, um dia antes. E eles começam a questionar Jesus. E aí Jesus ele precisa insistir nessas palavras. Ele precisa insistir nessas palavras para que essas pessoas entendam que ele é o pão da vida. E por que eu gostaria de falar isso nessa noite, nesse ano que se inicia? Porque talvez você seja uma dessas pessoas. Porque talvez você seja uma dessas pessoas. Olha só, não é que essas pessoas, que elas não viram Jesus, que elas não compartilharam do que Jesus... Elas comeram o pão que Jesus multiplicou e mesmo assim elas questionaram. Elas questionaram: que sinal tu fazes? Talvez você seja uma dessas pessoas. Talvez você ainda não entendeu que Jesus, ele quer saciar o íntimo da tua alma com algo mais profundo. Talvez você seja uma dessas pessoas que ainda não entendeu que há algo mais profundo do que você conquistar coisas nessa terra, apesar de todas essas coisas serem muito boas, e você dever buscar tudo isso, mas que existe algo mais profundo, que é nós, que é o que acontece depois que nós morremos, que a nossa vida é só um sopro,
que a nossa vida é só um sopro, que nós estamos de passagem por esse mundo, que tudo pode mudar amanhã, e o que tens preparado para quem será? Como Jesus questiona o homem rico, o que tens preparado para quem será? Jesus, ele começa a demonstrar que ele é: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. O que Jesus quer dizer com isso? O que significa você vir até Jesus e você nunca mais ter fome? As pessoas, elas olharem e dizem: Senhor, nos dá desse pão. Se é para mim comer uma vez na vida e nunca mais precisar comer, não seria ruim, né? Porque quanto tempo da tua alimentação toma do teu dia? Se você faz 3 alimentações do dia, com 30 minutos cada uma, já foi 1h30 de um dia de 24 horas. Agora, se você gasta aí no almoço, tem que preparar mais 1 hora, 1h30, no café da manhã, sei lá, uma meia hora, você perde umas 3, 4 horas do teu dia só em alimentação, só comendo, né? Então, Jesus fala: eu sou o pão da vida, o que come desse pão nunca mais terá fome, o que bebe dessa água, que crê em mim jamais terá sede. E as pessoas querem desse pão, elas querem experimentar isso, porque não seria ruim. Mas Jesus quer mostrar algo mais profundo. A vontade que me enviou é essa. No verso 39 diz: que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Olha só o que Jesus fala. Quando Jesus fala essas palavras, eles questionam, né? Eles dizem: não é este o filho de José? Nós vimos ele crescer, nós conhecemos o pai e a mãe dele, como agora ele diz que desceu do céu? E Jesus passa a mostrar para eles que tudo que nós somos aqui, a nossa vida, ela é perecível, a nossa carne, ela é perecível, nós perecemos, e quando eu e você morremos, nós entramos no estado de putrefação, e nós somos comidos por bichos, literalmente. Nesse fim de semana que eu estava lá no meu pai, aconteceu um assassinato de um cara no interior lá. Eles foram descobrir só uns 2 dias depois. O corpo já estava cheirando mal e tal. Tinha foto lá, eu nem quis ver foto, né? Mas isso demonstra como nós somos perecíveis, como a nossa vida passa, como nós somos pessoas frágeis. E Jesus está dizendo que se nós entendermos que Ele é o pão da vida, que se nós nos alimentarmos dEle, nós nunca mais teremos sede, Ele nos ressuscitará no último dia. Ele restaurará esse nosso corpo caído. Nós passaremos a nossa eternidade com Deus, de forma que nós poderemos desfrutar plenamente desse mundo sem os efeitos do pecado. Não foi essa reflexão que nós fizemos no momento de contrição? Não é triste como o pecado afeta os nossos relacionamentos? Não é triste como os adultérios acabam com famílias? Como os abusos acabam com famílias? Como toda essa maldição do pecado que está em nós destrói nossos relacionamentos? Mas se nós crermos em Cristo, se nós entendermos que através dele nós temos redenção dos nossos pecados, nós encontramos o perdão de Deus, nós poderemos ressuscitar no último dia e nós desfrutaremos disso eternamente. E veja, não é porque você vem na igreja que significa que você entendeu isso, que você aceitou isso. Porque essas pessoas, elas estavam comendo do pão que Jesus multiplicou, elas estavam andando com Jesus. Mas quando Jesus começa a falar essas palavras, ele diz: vocês comeram o maná do deserto e morreram, este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Logo depois, muitas dessas pessoas deixaram de seguir Jesus. Olha só o que os discípulos vão dizer: dura este discurso, quem o pode ouvir? Dura este discurso, quem o pode ouvir? Jesus começa a demonstrar, logo após questionar, que a carne dele, o sangue dele, que agora são para nós deixados nos elementos da Santa Ceia, são um símbolo de que você faz parte dessa família, que você professou com a tua boca Jesus Cristo, que você foi batizado, que você faz parte dessa família. Então, se você nunca se batizou, por exemplo, se você também não tem interesse nisso, ou se você também não participa da ceia, ou se você não tem interesse em participar da ceia, isso é uma evidência física
de que você não está em Cristo. De que você não está em Cristo. Cristo deixa esses elementos, o pão, o vinho, para que isso demonstre que nós estamos comungando do mesmo corpo, que nós fazemos parte e professamos o mesmo Cristo, que é Jesus. Por isso, se você não fez isso, ou se você não tem desejo de fazer isso, ou se você não dá valor aos cultos de Santa Ceia, talvez isso seja uma evidência que você não esteja em Cristo. Que você não esteja em Cristo. Porque uma pessoa que está em Cristo, ela vai desejar fazer parte desse corpo, mesmo com todos os nossos erros, mesmo com todas as nossas fraquezas, com todas as mazelas e os nossos fracassos, mesmo nós errando e acertando, mesmo assim, você vai ter desejo de ter Cristo junto a ti, de manifestar Cristo aí fora. Sabe por que as pessoas elas cometem homicídio por dinheiro, o adultério, todas essas coisas? Porque isso é bom. Pecado é bom. Se não fosse bom, nós não cometeríamos. Isso agrada a nossa... Por que as pessoas cometem adultério? Por que as pessoas matam outra no desejo de vingança? Porque isso é bom. Porque quando você faz isso, você satisfaz a tua carne. Você comete aquilo e diz, foi bom. Mas a questão não é o que é bom para mim e o que é bom para você. Quando você submete a tua vida a Cristo, você diz o que é bom para Deus. O que é bom para... E Deus diz a sua palavra claramente. Deus estabelece as regras na sua palavra e diz isso é errado. Isso é errado. E você se submete à vontade de Deus, você se submete a Cristo, e você diz, Cristo é meu Senhor, por isso eu vou tentar acertar mais, porque Cristo é o meu Senhor. Mesmo que o meu coração, mesmo que por mim, eu faria isso. Se fosse pelo desejo da minha carne, eu faria essas coisas. Mas não é o que agrada a você. É o que agrada o Espírito Santo que está dentro de você através de Jesus Cristo. E esse é o ponto da história. Se Cristo faz parte de você, se o Espírito Santo habita dentro de você, você precisa ter esse desejo de agradá-lo, de vencer a si mesmo, de vencer os teus pecados, de ajeitar a tua vida, de estar próximo de Deus, de refletir santidade no teu trabalho, de se aproximar de pessoas que vão te aproximar mais de Deus, de terminar amizades se for necessário, de deixar relacionamentos de lado e seguir em frente se for necessário, de fazer alguma coisa diferente para que Cristo apareça em você, para que o bom perfume de Cristo esteja presente em tua vida. Você já comeu desse pão? Você já comeu desse pão? Porque esse pão sacia a nossa fome para sempre. E porque ele sacia a nossa sede para sempre. Porque todos os pecados e todas as coisas boas que o mundo nos oferece, elas nos contentam no momento, elas são boas, elas geram prazer a curto prazo. Mas e depois que você morrer? Mas e depois que tudo acabar? Não tem mais volta. Sabe, às vezes eu fico pensando na realidade do inferno, e fico pensando, eu gostaria muito que isso não fosse verdade. Que a realidade do inferno não fosse o que Jesus diz ser, porque é terrível só de imaginar. Mas é real. E as pessoas que viverem nesse mundo como elas acham que é o certo, sem professar Cristo, elas vão para o inferno. E esse pode ser a tua realidade. E esse pode ser o teu caminho, se você não se alimentou desse pão. Se você não comeu desse pão que sacia a nossa fome eternamente. Por que Jesus nos sacia a nossa fome eternamente? Porque as pessoas que estão com Ele ressuscitarão no último dia e poderão continuar desfrutando desse mundão eternamente, sem pecado, que é muito melhor. Imagina poder ir para a praia e não pecar. Muito melhor do que ir para a praia e pecar. Muito melhor. E essa é a realidade do que Cristo nos oferece para as pessoas que professam Ele. E é isso que eu quero que arda no teu coração nessa noite, que arda no teu coração ao longo da semana, e que faça você falar dessa realidade para outras pessoas da semana, que faça você
tentar convencer que Jesus é o pão da vida para o teu colega de trabalho. Você já falou alguma vez de Jesus para o teu colega de trabalho? Você já falou alguma vez de Jesus para aquela pessoa que você encontra todo dia no ônibus, para aquele teu amigo há tempo, que sabe que você vai na igreja, mas você nunca falou? Eu nem estou falando de você de convidar ele para ir para a igreja, não, mas estou falando de você falar de Jesus. Isso é uma coisa que me encanta sempre nas oportunidades que eu tenho. Estava lá colhendo fumo com os meninos, os meninos, aí a meninada, não sei o quê, tudo sem juízo, né, na cabeça. Em algum momento eles falam, cara, vamos falar de Deus, então vamos falar sério. E aí deu a oportunidade, eu falei, e o juízo final? E como é que está a tua vida com Deus? E nesse momento, é brilhante ver o olhar do ser humano, não importa o quanto eles possam desfrutar de coisas desse mundo e balela. Quando nós somos confrontados com a realidade de Deus, com a realidade do juízo final, com a realidade do inferno, isso faz qualquer pessoa parar e pensar, porque esse é o senso moral que Deus colocou no nosso coração. Quem vai te livrar no dia do juízo final? Para mim, esse é um dos dias mais aterrorizantes da história da humanidade. Você frente a frente com o teu Criador e Deus pedindo contas daquilo que você fez. Quem vai te livrar nesse dia? Se você não tivesse alimentado desse pão da vida, se você não tiver experimentado Jesus aqui em vida, não tem para onde ir. As pessoas precisam ouvir essas realidades. Todo mundo sabe que essas coisas e que esse jeito que o mundo vive não funciona. As pessoas por vezes querem viver nessa ilusão, né? Não, vamos sair, pegar quantas meninas eu quiser, pegar quantos homens eu quiser, fazer o que eu quero. Todo mundo sabe que isso não funciona. Todo mundo sabe que chega um momento da vida onde você para e diz, cara, mas se eu continuar assim, eu vou morrer sozinho, não vai ter ninguém. Todo mundo sabe que o momento você para refletir sobre as coisas mais sérias da vida, e você quer coisas mais sérias, que a resposta que nós temos para essas coisas mais sérias estão na palavra de Deus, estão em Cristo. Estão em Cristo. Então, não se amedronte de falar dessas verdades para o mundo. Não se amedronte, porque quem está precisando de ajuda é eles e não nós. Muitas vezes nós nos acanhamos de falar porque a nossa lógica é, você é minoria, certo? Se você está num ambiente de trabalho onde todo mundo não professa Cristo e vive uma vida louca ou não tem muito interesse, você é minoria. Mas você é minoria do lado certo. Você é minoria por algo muito maior, muito mais profundo. Você é minoria pela eternidade da vida dessas pessoas. Então fale isso com as pessoas que te rodeiam. Fale isso com teus familiares que ainda não entenderam, isso, com as pessoas que convivem contigo. Ore por elas essa semana. Jejue por elas essa semana. Quanto de esforço você está fazendo para aquela pessoa mais próxima de você, ou para aquele amigo mais próximo de você, encontre Cristo. Jejue essa semana. Aqui nós estamos falando sobre comida. Comer é muito bom, excelente. Mas deixar as coisas criadas para experimentar um pouco mais do Criador é ainda melhor. Tire uma manhã da semana do teu dia para dizer essa manhã eu não vou comer nada, porque eu quero que o Senhor toque no coração de tal pessoa. Faça esforço por ela, crendo que esse Cristo que tocou o nosso coração um dia, possa tocar o coração dela. E como Pedro bem respondeu, quando o Senhor questionou ele, quando várias pessoas começaram a abandonar Jesus após esse discurso, Jesus pergunta para os 12, quereis também vós retirar-vos? Querem ir embora? Querem pedir para sair? Querem sair? Agora é o momento. E Pedro, muito sabiamente, disse, Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Tu tens a palavra da vida eterna. Que as palavras de Pedro ressoem na nossa mente ao longo da semana. Para quem nós iremos? Para onde nós vamos correr? Não adianta correr para governo, não adianta correr para outras coisas. Corra para Cristo. Corra para Cristo. Tu tens
a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. E que o Senhor nos ajude. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra. Nós te agradecemos pelo Teu Filho, que é o pão da vida, que sacia a nossa fome eternamente. Nós pedimos que o Senhor abra nossos entendimentos para que nós consigamos entender as Tuas palavras proferidas nessa noite. Da mesma forma, o Senhor toque no coração das pessoas que nos rodeiam, dos nossos familiares, dos nossos amigos. Que o Senhor nos dê ousadia, que o Senhor nos dê coragem para falar essas boas novas, para falar deste pão que sacia a sede, que sacia a nossa fome eternamente. Para que Cristo seja real no coração dessas pessoas também. Para que nós possamos desfrutar eternamente das coisas deste mundo redimido, sem os efeitos do pecado, sem as coisas que nos atrapalham o nosso andar. E que nós consigamos perseverar até o fim, tendo nossos olhos fixos no Senhor. Só Tu tens a palavra de vida eterna. E nós, Senhor, como igreja nessa noite, nós proclamamos que nós não queremos, Senhor, fugir para outros ídolos. Nós não queremos devotar as nossas atenções, nós não queremos devotar o nosso coração a outros deuses, mas nós queremos devotá-lo somente a Ti, Senhor. Que Cristo preencha o nosso ser através do Teu Espírito Santo. Que o fruto do Teu Espírito amadureça dia após dia em nossas vidas. Que o bom cheiro de Cristo esteja em nosso coração, esteja em nosso andar, esteja em nosso caminhar, esteja na forma com que nós nos relacionamos, para que dessa forma o Senhor seja glorificado. Para que dessa forma o Teu reino venha, Senhor. O Teu reino venha neste bairro, nessa comunidade. O Teu reino venha nessa cidade. Através de nós, através dos nossos irmãos de outras denominações. E para que o Senhor seja glorificado em tudo isso. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Irmãos, vamos em resposta ao sermão cantarmos